Nós colocamos 4 grandes objetivos nesse período: unidade, santidade, fervor e frutos. 4 objetivos para a nossa vida pessoal, para a nossa vida congregacional, uma vida de unidade, unidade na família, unidade com pais, pais com filhos, unidade na congregação, entre pastores, entre líderes, entre irmãos, entre células, unidade com o Senhor, se conectando ao Senhor, não permitindo influências, que nos afaste do Senhor, unidade. Amém, irmãos? Queremos viver em unidade? Amém? Reconhecemos que temos um caminho a percorrer como congregação, não é verdade? Desafios. E vou ler um texto aqui que eu quero extrair alguns princípios. Eu fico lembrando da história da Torre de Babel, quando o próprio Senhor chega e olha, vê os homens unidos ali, e Deus fala: esses homens estão unidos, e eles podem fazer qualquer coisa. Eles podem fazer qualquer coisa. Vamos descer, vamos confundir as línguas, porque senão eles, unidos, eles avançam. Então o próprio Senhor teve que bagunçar ali para que não houvesse unidade, tamanho poder da unidade. Então hoje, esse é o tema dessa manhã, aproveitar que nós estamos nesse período e orando por isso. Senhor, obrigado pela Tua presença em nosso meio. Senhor, sensibiliza os nossos corações para Ti. Queremos ser queremos estar com os nossos corações quebrantados, unidos uns aos outros, em humildade, em amor. Senhor, nós te pedimos o Teu bálsamo de cura, o Teu bálsamo de vida, o Teu bálsamo de sensibilidade espiritual para vivermos plenamente aquilo que o Senhor tem para nós, vivendo de acordo com aquilo que já conhecemos, que é o Teu eterno propósito de termos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Então, como somos família, Senhor, dá-nos essa unidade, esse senso de pertencimento, de unidade para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria que você abrisse comigo aí, Gênesis, capítulo 3. É a história conhecida da queda do homem. Tá bom? Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 21. Você pode abrir, você pode ligar, mas é bom que você acompanhe o texto, porque o texto é grande. Se você está sem Bíblia, como a Ellen, você pode se juntar a alguém que tem. Então não deixe de ler as Escrituras. Amém? Vamos lá? Eu copiei e colei aqui num papel, então eu não sei exatamente qual é a versão, mas diz assim o texto: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia,
esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isto, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Queridos, Deus, nós já temos a clareza disso, nosso Deus é um Deus eterno, triuno, ele existia antes de todas as coisas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo viviam numa profunda harmonia, alegria, comunhão intensa. Essas três pessoas são absolutamente satisfeitas entre eles. Deus não precisava de nada, como se tivesse alguma faltazinha que ficasse amargurado ali na eternidade. Não, Deus sempre foi plenamente satisfeito nele mesmo. Ele é 100% glorioso, 100% santo. Mas ele quis expandir essa glória, expandir essa comunhão, expandir essa unidade que ele tinha desde a eternidade com o homem, nós, a nossa raça. Então ele cria o homem para que o homem participasse dessa grande festa divina que alguns irmãos comentam, não é desrespeitoso, mas como se fosse quase uma dança, a dança celestial do Pai, do Filho e do Espírito, vivendo alegremente pela eternidade. Deus cria o homem e fala: vamos colocar estes, que são a nossa imagem e semelhança, nessa grande festa da unidade, e nos aperfeiçoarmos, e crescermos, e vivemos, enchendo uma nova terra de seres também gloriosos, seríamos nós. Mas uma coisa aconteceu, e é o que nós lemos aqui, que foi a queda do homem, e com ela a primeira divisão. Eu quis voltar a esse princípio, porque para entender a divisão é bom perceber onde foi a primeira divisão, onde foi o primeiro momento, onde foi criado um cisma, onde foi criado uma semente de separação entre Deus, entre o homem, entre eles mesmos, o próprio Adão, a Eva. E nesse caso, que foi o primeiro, foi muito mais dramático, porque primeiro o homem perdeu o seu acesso a Deus com a queda, Ele tinha ali aquele chá da tarde divino. Essa versão é interessante, porque fala que viu os passos de Deus, batiam uma brisa no final da tarde, aquele clima ameno.
um chazinho, uma coisa assim, uma fruta. E aí Adão compartilhava ali com Deus e batia aquele papo com o Senhor. Senhor, está acontecendo isso. Eu vi, hoje eu dei nome para todos os felinos, categorizei todos eles. E foi muito legal. Poxa, hoje eu estive nos riachos, nos mares e comecei a ver os peixes e ficava conversando com Deus naquela comunhão deliciosa. Mas o pecado então rompeu essa comunhão com Deus, né? Foi essa primeira divisão. Adão foi rachado nele mesmo, ele perdeu a consciência de si mesmo, ele se desconectou, ele se dividiu dele mesmo, ele começou a ser um ser não mais íntegro, não mais inteiro, mas multifacetado. Ele também desconectou de Eva, porque assim que ele teve a chance, ele já falou, foi essa mulher aí que tu me deste, Senhor. Ou seja, ele já bota a culpa em Deus, já bota a culpa na mulher, porque ele já estava ali, a divisão já tinha acontecido. E ainda teve uma desconexão com isso aí que vocês estão vendo. Estão vendo aí as árvores, as plantas, os pássaros. Havia era um outro tipo de vida natural, onde se a gente chegasse nessa, não sei se é limão ou laranja aqui, Henrique, a hora que você podia pegar não tinha espinho. As rosas não tinham espinho, não tinha barata, não tinha mosquito. Olha que beleza, gente. Era um outro tipo de terra, era uma coisa gloriosa, mas o pecado dividiu e nos desconectou da natureza. Todo esse problema ecológico que a gente vive hoje, e que alguns tentam pegar essa pauta para eles, é fruto do pecado e devia ser a nossa pauta, porque nós vamos ser aqueles que vamos nos reconectar com esse mundo. Paulo fala lá em Romanos que toda a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Elas estão assim esperando. Puxa, já está chegando a hora que eu vou me ligar de novo, as goiabeiras, as plantas. Então, a primeira divisão, o primeiro cisma aconteceu e foi terrível para nós, né? Estamos aqui hoje aí, cada um com a sua debilidade, com a sua enfermidade, fruto do pecado e da divisão. Divisão é terrível, irmãos. Então hoje eu queria, à luz desse texto, extrair alguns princípios. Eu fiz um monte, mas para hoje não vai dar. Eu vou pegar alguns e que o Senhor nos dê graça para receber isso e estar atento para a nossa vida pessoal, como igreja. Primeira delas, toda divisão é fruto do pecado do homem com a influência do diabo. Irmãos, a divisão é séria. O cisma, e a palavra cisma é interessante porque ela é original, é a palavra, a divisão, o cisma. A gente pode falar que o amor está no coração de Deus, ou que Deus é amor, a divisão está no coração do diabo. Ele é dividido por natureza, ele é mentiroso, ele é ardiloso. Então toda ação, toda ação na nossa vida pessoal, na nossa vida de família, na nossa vida de irmãos, na nossa vida de grupo caseiro, na nossa vida de igreja, na nossa vida pessoal, que tem ação que visa nos separar, saiba, primeiro, tem pecado no meio. Tem alguma distorção, mas mais do que isso, existe artimanhas, ardis do diabo. Vocês nos conhecem, a gente não fica aqui vendo diabo e um monte de coisa, mas é bíblico, queridos. Quando a gente vê ali no grupo apostólico, do grupo de Jesus dos 12, era um grupo unido, fechado, e teve um que destoou e se dividiu. Quem foi? Judas. O que aconteceu com ele? O diabo estava presente. O diabo estava presente e colocou no coração de Judas. E depois entrou nele. Ou seja, forças espirituais do mal sempre atuam para potencializar divisão. É impressionante, quando você for estudar a Bíblia, você vai encontrar muitos casos aí dessa relação.
Eu lembro também aqui da tentação de Jesus. Jesus foi tentado em todas as coisas, 40 dias no deserto, igual a nós aqui, 40 dias buscando ao Senhor. Jesus, 40 dias, e ali forças das trevas queriam dividir ele do Pai, queriam desconectá-lo. Ação das trevas. Fique esperto. Divisão, toda separação, todo cisma tem pecado humano e tem forças espirituais do mal. Outra base bíblica para nos reportar, Tiago 3, 14 e 16 diz assim: pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago aqui é categórico. Ele fala assim, é carnal, é terrena, é animal e demoníaca. Então, queridos, nesse primeiro tópico se arme, fique atento, porque a nossa luta não é contra principados, não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, as forças espirituais do mal. Para que a gente fique atento, discernindo. Quando a gente entra para buscar unidade, a gente entra em guerra espiritual. Se vocês estão conosco, querendo buscar unidade, querendo buscar harmonia, buscando em Deus isso, saiba que você está em guerra espiritual. Você não precisa ficar gritando, você não precisa ficar repreendendo, mas saiba que você está em guerra espiritual. Por quê? Porque a unidade, queridos, como eu falei no início, ela tem um potencial de glorificar a Deus num nível muito intenso, muito forte. Uma família unida em Deus, alinhada no Senhor, ela glorifica o Senhor. Uma igreja, um grupo de discípulos completamente alinhados, focados, unidos, eles são invencíveis no Senhor. E qual vai ser a solução do inimigo para querer barrar ou impedir uma igreja de avançar? Vocês conhecem aí centenas. Qual é? Divide ela. Divide ela e você pega cada um individualmente e vira uma presa fácil. Não podemos baixar a guarda, temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, com toda humildade e quebrantamento, não com muitos gritos amarrando o valente, mas principalmente esmurrando o nosso próprio corpo, para não darmos brechas para o nosso inimigo. Segundo ponto. A divisão começa quando a honra de Deus e sua palavra são relativizadas. Esse texto aqui é um texto precioso, irmão, um texto profundo, muito simples, muito antigo e especial. Mas vamos pegar o princípio aqui. A serpente endemoniada, astuta, ela tem um objetivo, ela precisa cumprir aquele objetivo. E ela já chega toda espertinha ali, Pá! E chega para Eva, que também já estava ali longe do marido, Ou Adão longe da Eva, já tem ali também um certo princípio espiritual que foi quebrado. Mas aí a serpente vai ali para ela e fala, vocês não podem comer de nada, Aí Eva, não é isso não. A gente pode comer de tudo. A gente só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Obrigado, Henrique. Então vocês vão voar, meus... Pode comer de tudo, só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí ela vai e começa, Aí Eva conseguiu escapar, mas depois a serpente vem com a segunda afirmação. Quando Eva disse que morreria, se comesse, aí a serpente fala, certamente não morrerás. Fico imaginando aquela serpentinha. Certamente não morrerás. Olha só, Deus é um cara muito gente boa, Deus é demais, Deus é poderoso, mas Ele é muito centralizador.
ele quer tudo para ele. Você não vai morrer. É diferente disso. Na verdade, quando vocês comerem, vocês vão abrir seus olhos, vocês vão ficar parecidos com Deus. Não é bem assim. Deus falou, mas não era bem assim que ele quis falar. A divisão começa quando a honra de Deus e sua palavra são relativizadas. Eu escrevi aqui a verdade. A primeira maledicência da história foi do diabo, né? Ele jogou essa conversinha mole para Eva, fazendo uma maledicência contra Deus, dizendo que Deus não era verdadeiro, questionando o caráter de Deus. Esse caráter de Deus aí é um caráter duvidoso. Irmãos, quando nós estamos juntos, o nosso inimigo e o pecado que habita em nós podemos ser tentados também a roubar a honra de cada um dos irmãos. Não sei se vocês já repararam sobre isso. Porque da mesma maneira que você bota em dúvida o caráter de Deus, o inimigo também bota em dúvida o caráter do seu irmão. E esse é um princípio espiritual para minar a sua confiança e sua aliança e seu pacto uns com os outros. Primeiro você pode relativizar Deus e a sua palavra, mas também a sutileza pode vir de uma forma muito leve, minando a honra, não somente de Deus, mas das suas criaturas. Então, você tem a sua família, e você então ouve a respeito de uma pessoa que essa pessoa tem um determinado caráter, vacilou, fez alguma coisa. Só que você tinha essa pessoa num peso de honra aqui. Só que quando você ouve aquela determinada situação nova, que a pessoa roubou a honra e roubou essa posição, você começa a colocar essa pessoa aqui, né? Então, o inimigo, ele trabalha um processo de divisão de forma que você baixe, você questione o caráter e a posição uns dos outros. E é interessante como que o inimigo faz as coisas se amplificarem. Não sei se você já participou de alguma coisa nesse sentido, né? Às vezes entre marido e mulher, é muito comum esse tipo de coisa. Você tá tudo bem e de repente uma coisa muito pequena pode acontecer e de repente uma bobeirinha, os judeus falavam lá da mulher deixar a panela no fogo e queimar a panela, né? Mas às vezes pode ser uma coisa boba, um detalhe, um problema de relacionamento, uma fala, e de repente aquela coisa é amplificada de um nível que você não consegue mais lidar com aquilo. E quando você menos espera, uma coisa que era simples, ela está amplificada e criou uma barreira, um muro de separação foi colocado. E você então que estava com aquela pessoa ali, né, com a sua esposa, com a minha esposa aqui, você já olha para ela aqui, poxa, a honra dela foi roubada. Queridos, perceba quanto de honra é roubada entre nós o tempo inteiro. Quantas palavras que ouvimos, que recebemos uns dos outros, que faz com que nós rebaixemos o status, a posição que irmãos tinham conosco. E não só irmãos, isso pode ser de forma ampla, pode ser igreja, pode ser pastor, pode ser líder, pode ser qualquer pessoa. Quando usamos a palavra para sugestionar que determinada pessoa não está aqui, mas embaixo, você então se coloca você rouba, você retira honra e você então cria uma possibilidade de divisão. Mas, Rodrigo, tem hora que não é só uma palavra, não é só uma coisinha boba. Tem hora que, de fato, as pessoas erram. As
pessoas erram feio, erram contra nós, né? Tem hora que Rebeca vacila mesmo, feio. Tá igual o Moacir, ficou aqui na frente. Tem hora que nós, como seres humanos, falhamos. E se tem uma coisa que vai acontecer quando nós nos relacionamos, e uma coisa certa de acontecer, é que nós falhamos uns contra os outros. Nós erramos de fato, nós vacilamos, nós não só roubamos a glória, às vezes, com um comentário, o uso de uma palavra equivocada, ou fruto já de alguma penumbra no nosso coração, e a gente solta aquilo lá de forma maligna no sentido de, não assim, malvado, mas um comentário infeliz, rebaixando a posição de alguém, ok, só que muitas vezes o irmão vacila, o pastor vacila, o Moacir não vacila não, mas o pastor Rodrigo vacila. O líder da tua célula, do teu grupo caseiro vai vacilar, teu discipulador vai mandar mal, vai errar, né? Teus pais eventualmente vão cometer erros, pais erram, e filhos também erram, bastante. Erros acontecem. E aí eu queria mostrar assim, qual é o padrão então, uma vez que tem erros, né? Não só palavras, mas tem erro. Qual o padrão do Senhor para nós mantermos a unidade? Queridos, olha esses textos aqui, o padrão do Senhor para a unidade. Primeiro, Sermão do Monte. Jesus ensinando a orar. A gente passa batido nesse negócio, né? Pai, perdoa as nossas dívidas. Dívidas é tudo que estava no meu encargo, né? Não é dívida financeira necessariamente. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, ali, Deus já coloca um padrão espiritual a respeito do perdão de quem te ofende, que é o seguinte: se você não perdoa, o que acontece? Você também não é perdoado. Pô, mas Deus age assim? Age. Olha esse outro texto aqui. Marcos 11, 25. Mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celeste vos perdoe vossas ofensas. Ou seja, se a gente estiver orando e você está ali pinimbado porque você foi ofendido de fato. Não foi uma coisinha pouca, não. Teve erro grave. Mas você está orando, Senhor, traz avivamento, Senhor, move a igreja, Senhor, abençoa o louvor, Senhor, da igreja, abençoa lá, meu grupo caseiro, abençoa. Aí Deus, para de orar, eu não estou ouvindo, para, e você lá insistindo, tá? Para, olha só, se você não perdoar a quem você está ressentido, eu também não perdoo você. E a sua conexão com Deus está embarreirada. Você está vetado. Ou seja, não tem comunhão em divisão. Se estamos divididos, é ilusão acharmos que estamos conectados com o Senhor. Não estamos. Todo ressentimento, essa palavra é interessante, ressentimento, nessa versão. Todo tipo de situação, ela tem que ser liberada prontamente, Senhor. E é bom, maravilhoso o Espírito Santo nos ajudando, porque Ele traz todas as coisas. Eu espero, nessa manhã, que o Espírito Santo fale com cada um de vocês ao longo desse tempo. Mateus 5, 23 e 24 diz assim: assim sendo, se trouxerem a tua oferta ao altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra você, aí esse aqui já piora. Isso aqui é outro problema. Não é mais o teu ressentimento. Não é mais o teu ressentimento. Você está tranquilo. Mas o Rafael está mal contigo. Porque aquele dia você falou aquela história, falou aquela palavra, e ele
O coração dele fechou para mim. Eu não sabia, estava tranquilo, mas depois eu fiquei sabendo. Aí eu quero vir aqui adorar. Te adoramos, Senhor. Qual é a palavra de Deus para nós? Tem comunhão em divisão? Não tem. Para o que você está fazendo. Isso aí é barulho, isso aí é balela. O que você está fazendo aí não serve para nada. Para, vai lá. Deixa aquela adoração que você queria fazer ao Senhor, deixa aqui num canto, vai, acerta. Senhor, preciso me conectar contigo, não quero ficar expandindo isso. E aí, então, em unidade, o Espírito Santo, queridos, flui. Sabe quando nós vamos ver o fogo da presença de Deus nos consumindo aqui, vidas sendo enviadas para todos os lugares da terra, gente expandindo os ministérios, consagração em vários níveis das crianças, dos jovens. Sabe quando? Unidade. Amém? Veremos isso para a glória de Deus. Mas tem mais ainda um detalhe, né? Mateus 18 diz assim: se teu irmão pecar contra você, então vamos lá, tá? Tem várias situações aqui. Teu irmão pecou, blá, blá, você só ficou ressentido, é outra coisa. Então, do que depende de você, você tem que perdoar. O irmão pecou contra você, você perdoa. Mas é um pecado mais sério. É um pecado que afeta, né? Afeta a sua vida, afeta outras questões. E você, então, não consegue só perdoar. Você precisa se acertar com aquele irmão. Então, qual é o padrão bíblico? Mateus 18 diz assim: se o teu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Amém? Veja bem que não está escrito aqui o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai e fala com tua esposa. Vai lá e fala primeiro com ela, explica a situação. Não faz isso não. Esposa, não vai falar com o marido não. Não é isso o padrão bíblico. Ah, não. Mas primeiro você tem que falar com o seu discipulador. Não. Ah, tem que falar com o pastor. Não. Com quem que você tem que falar primeiro? Com a pessoa que te ofendeu. Vá e repreenda em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Ganhou o seu irmão. Você não vai ganhar discussão, você não vai ganhar argumento, você não vai ganhar nada. Você ganhou uma unidade. E uma vez em unidade, novamente a conexão flui do Senhor, porque nós nascemos para essa relação fluir. Sem essa conexão, não flui o Espírito do Senhor. Vai ser sempre ali, aquela coisa esquisita. Mas então você vai e ganha o seu irmão. Mas se não ouvir, tem esse problema também. O irmão não ouviu. E o assunto é sério. Então, qual a recomendação de Jesus? Se ele não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Que a coisa se pacifique. Falou, querido, está aqui, eu trouxe aqui Tito, Bernardo e Enzo para julgar aqui, para me ajudar. É verdade isso aqui? Tá certo? Então, essas pessoas ali vão estar cooperando para que a harmonia, a unidade, a reconexão e a divisão seja banida. Porque com divisão não tem o fluir do Espírito em nossos corações. Ok, tem um problema que é se a pessoa não ouvir as testemunhas. Se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja, ou seja, leva para a liderança da igreja. Aí sim, vai para a liderança da igreja. E se ele se recusar a ouvir, também a igreja considera o gentio publicano, ou seja, é o momento em que a pessoa fala assim, pequei, não quero saber, vou viver a minha vida, não estou nem aí. Se vocês quiserem fazer, vocês fazem aí comigo, estou nem aí para vocês. E aí, é quase a igreja considera ele gentio publicano, porque praticamente ele já se excluiu completamente, porque ele está já retirado, fora do corpo de Cristo, porque a vida já não vai mais conectar
com ele. Não é verdade? Ele entrou em divisão. A seiva do Senhor não conecta mais. Então nós falamos que toda divisão começa fruto de pecado, fruto da ação direta de Satanás, porque a divisão está no coração de Deus. Segundo, que ela começa quando a palavra e o caráter de alguém, da palavra de Deus, é relativizado, ou quando você ouve algo que rouba a posição de alguém com que você relaciona. E o terceiro, que eu queria trazer aqui, à luz desse texto, a divisão, ela se espalha muito rápido. Aqui no texto diz assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto. Ela tomou do fruto, o que aconteceu com ela? Pá! Desconectou, deu aquela lombra toda. O que ela fez? Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Queridos, infelizmente, essa tal de divisão, ela parece um rastilho de pólvora, ela se espalha e a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Tem um texto de Números que fala conta a história de Datã e Abirão, que foram líderes que questionaram a liderança de Moisés. E ficaram questionando a liderança de Moisés, parecia até que eles estavam certos, num certo sentido, né? Poxa, só porque só vocês são santos, não é toda a congregação que é santa, por que nós não podemos também aqui? Aí o Senhor disse, olha o que o Senhor disse a Moisés e a Arão: afastem-se do meio desta congregação e eu os consumirei num momento. Mas Moisés e Arão se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador da vida, será que pelo fato de só um homem pecar, ficará indignado com toda esta congregação? Mas não era só um homem. O que aconteceu? O Datã e Abirão contaminou a galera toda. Os caras ficaram, todos eles ali já. Outro exemplo que me ocorreu aqui agora é dos espias, quando foram conquistar a terra prometida. Eram 12, foi enviado para ver Canaã, olha tudo lá, e aí a terra realmente era muito boa, tinha todo tipo de frutas, cachos de uva enormes, mas tinham cidades fortificadas, tinham gigantes. E aí Caleb e Josué chegaram, ó, a terra é boa, nós vamos conquistar, a palavra de Deus para nós é essa e nós vamos avançar. Aí chegam os outros e falam, ó, não é assim não, tá? Os caras lá são grandes pra caramba. E eu acho que se a gente for para lá, eles vão nos devorar como pão. O que aconteceu, irmãos? Esses caras contaminaram toda a congregação. Dividiu, tirou, roubou a palavra, roubou a posição, já não confiaram na palavra do Senhor, duvidaram do caráter do Senhor. Então, o processo, ele se alastra muito rápido. Então, a gente tem que ser muito perspicaz, a gente tem que estar muito atento para que essas coisas não destruam a nossa comunhão. Quarto princípio aqui que eu tiro desse texto, que a divisão nos retira da presença de Deus. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Deus é a luz e não há nele treva nenhuma. Quando a gente entra num caminho de treva, a primeira coisa que a gente quer fazer é o quê? Esconder. Eu lembro da história de Jonas. Deus chamou Jonas e falou: Jonas, dispõe-te e vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela. Aí Jonas, com aquele problema político na cabeça todo, né? Porque os ninivitas eram inimigos há séculos dos judeus. Eu vou lá para Nínive, coisa nenhuma. A Bíblia fala assim que Jonas se dispôs, mas dispôs para fugir da presença do Senhor e foi para Tarso. Quando a gente entra num processo de desconexão com o Senhor, de divisão, quando a gente se desconecta do Senhor e da igreja, a primeira coisa que a gente quer fazer é se esconder, se apartar. Obrigado.
se esconder, se apartar. A gente sai da presença do Senhor. Eu estava aqui adorando agora de manhã e um momento tão precioso de adoração e eu fiquei assim pensando, Senhor, quero mais disso. E o Espírito Santo comunicando ao meu coração sobre me chamando para uma comunhão mais próxima dele. Eu falei, Senhor, eu quero começar a me consagrar, eu preciso de mais do Senhor, eu preciso gastar mais tempo, não falando ou fazendo, mas na tua presença, honrando o Senhor, te glorificando. Mas quando a gente vai para a presença de Deus, vem luz de Deus sobre nós. A luz de Deus brilha e Ele começa a falar conosco. Ele não nos deixa divididos, irmãos. Se nós vamos para a presença do Senhor, Ele não deixa a gente dividir, porque Ele é incapaz de abençoar quando estamos separados. Ele é incapaz, por quê? Porque isso está em desacordo com o seu próprio caráter, porque você não vai conseguir nem reter, porque Deus, quando Ele vem sobre nós, você se conecta com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, que vivem nessa harmonia. Como que você vai se conectar com Deus e não vai se conectar uns com os outros? Então, a divisão nos retira da presença de Deus, a divisão rouba a presença de Deus, né? A divisão em nosso coração, ela impede o fluir do Espírito Santo. Quantos querem o mover de Deus sobre nossa vida, sobre nossa congregação? Amém? Você quer mesmo? Então, meu querido, você tem que entrar numa batalha com a gente. A batalha da unidade. Uma batalha espiritual em prol da unidade. Não é só contra carne e sangue, mas também contra principados espirituais. Nós somos atacados o tempo inteiro, irmãos. O tempo inteiro existem problemas de relacionamento, problemas de situações, palavras malditas no sentido de ser mal conduzidas, impressões que não são necessariamente a absoluta verdade, e nós acalentamos, ouvimos, e quando nós vemos, estamos pesados, porque começamos a considerar mal uns dos outros, e quando a gente vai ver, a gente já não consegue mais se relacionar, ou a gente só se relaciona com o menor grupo, porque aquele grupo não dá, porque eles são assim, são assados, e nós começamos a falar isso, declarar isso, aí o outro grupo olha para você e fala, não, mas eles também são assim, e quando você vai ver, aí, meu amigo, na hora que você bota para atacar o fogo no altar, o fogo não pega no altar. Não pega, porque o Senhor precisa primeiro fazer essa restauração. Tão precioso esse momento que nós estamos, onde a gente está clamando por isso. E talvez a gente tenha que clamar durante mais tempo, para que o Espírito Santo comece a falar conosco, como congregação, como igreja, para não dar oportunidade a nenhuma, nada, zero, não ser tolerância zero contra todo e qualquer tipo de divisão. Todo e qualquer tipo de divisão, falando, não aceito, aqui não vai entrar em nome de Jesus, está repreendido, não vou deixar a glória do Senhor ser interrompida, não. E nós, queridos, mais ainda, que dentro das nossas bandeiras mais caras está a própria unidade. Né? Qual é o nome da tua igreja? Igreja, não tem nome, igreja de Niterói. Mas por que você não tem nome? Porque a gente não faz parte de uma denominação. Mas por que você não faz parte de uma denominação? Aí começa aquela confusão, né? De explicar, mas por que nós não fazemos parte de uma denominação? Por que nós não estamos ligados ao... Porque nós entendemos que nós não queremos ser mais uma divisão. Então nós falamos, nós somos parte de, e não somos a. Nós só somos parte. Só que se nós queremos ser parte, como é que nós vamos ser divididos entre nós? Abominável. E aí, às vezes, tem cidades que tem 5 grupos, 6 grupos, com mais ou menos a mesma visão, separados. Terrível. Como que o Espírito Santo vai chegar e vai manifestar a sua glória? Não manifesta a sua glória. A glória do Senhor ele tem ciúme. Ele não vai manifestar a glória dele de forma aleatória. Um outro ponto que me ocorreu, fruto da palavra do Moacir, era a questão dos coríntios que viviam em
em divisões, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e como que isso era ofensivo para Paulo. Paulo começa aquela carta de 1 Coríntios já batendo duro. Poxa, como é que pode? Fiquei sabendo, da casa de Chloe, que há divisões entre vocês. Poxa, mas que coisa, cara. Por quê? Então, eu fico pensando no apóstolo que fundou, acredito que ele que fundou Coríntios, agora não estou me lembrando, mas depois de ver isso, essa confusão, e aquela igreja cheia dos dons, mas ao mesmo tempo cheia de problemas, irmãos botando na justiça outros irmãos, problemas de ordem moral, vários problemas. Eu fico pensando, parece um pouco com a gente, porque nós gostamos e apreciamos a unção do Espírito Santo, mas deixamos coisas malignas ocupar o nosso coração. E aí o que acontece também? Como a glória de Deus não fica constante, nós não mantemos um padrão de santidade. Nossa santidade é pífia, muitas vezes. Ela é pequena. Ela começa, daqui a pouco, o outro já está ali. A gente fica condescendente com muitas coisas, passando pano para muitas coisas. Por quê? Porque a nossa vida nós já estamos... não tem nada a ver isso, não. Não tem nada a ver, não. Aí entramos no nada a ver. Não, queridos. Não. Nós queremos viver para a glória do Senhor e vamos viver e vamos ver coisas grandiosas do Senhor, do Espírito Santo nessa congregação, para a glória de Jesus, em unidade, em um só Espírito, como um só homem. Amém? E por fim, o quinto ponto que me ocorreu nesse texto precioso, é que a divisão só tem fim através do filho da mulher que irá pisar a cabeça da serpente. Coisa gloriosa, irmãos. Num texto tão pesado como esse, da queda, Deus distribuindo aquelas... Falou, você, mulher, vem cá. Você, eu não sei quantos foram de parto natural aqui, as mães, mas, você vai sentir dor no parto. Vai ser uma coisa que vai acontecer. Teu desejo vai ser do seu marido. Aí depois, marido, homem, seguinte, você vai suar, meu filho. Você vai trabalhar, você vai comer aí, plantar. Toda a natureza vai ser maldita por tua causa. Vocês repararam isso no texto? A natureza foi amaldiçoada por causa do homem. Não foi nem por causa da Eva em si, por causa do homem, por tua causa. Porque você comeu do fruto, porque você que era autoridade espiritual sobre o jardim e sobre isso aqui. Como você vacilou, vai estar tudo lascado aí. E aí, quando chega para a mulher, fala assim, olha, vou te colocar em inimizade entre você e... Vou ler exatamente o texto aqui para a gente... Porém, inimizade entre você e a mulher, falando da serpente, entre a sua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, falando para a serpente. Ou seja, ali então começa a nossa redenção, queridos. Sabe por quê? Quem nunca falou mal? Quem nunca já não chegou e se permitiu, num momento de amargura, de chateação, detonar? Quem nunca falou mal do Moacir aqui? Só o Moacir mesmo nunca falou mal dele. Falou, eu não. Quem nunca falou mal do Rodrigo? Quem nunca se amargurou com uma situação? Poxa, aquele meu discipulador é muito chato. Cisma que eu leio a Bíblia o tempo inteiro. Fica ali na minha cola. Enjoado. Só que você não falou isso para você mesmo, não. Você chamou a Nádia e falou, Nádia, deixa eu te falar. Como é que é teu discipulado? É legal? Pô, então agradece a Deus, tá? Porque é o meu misericórdia. Meu lá não tem condição não, cara. Vou chamar o Rodrigo lá para mudar esse discipulador que... Ela não sabia disso, ela tinha esse cara em alta conta. Mas quando ela ouviu, ela já olha para o cara e fala, esse é o cara lá que eu ouvi, que é péssimo.
cheio de confusão, divisão. Quem nunca fez isso? Nós fazemos isso, irmãos. Nós soltamos palavras levianas contra aqueles a quem o próprio Senhor morreu. Nós somos levianos uns com os outros. Nós ofendemos, nós somos tolos no falar, nós somos precipitados. Nós tiramos conclusões erradas, precipitadas, retiramos, roubamos a honra das pessoas. Só que a gente não percebe, primeiro, que isso é uma influência, uma pata de Satanás já ali cravada, porque ele fica ali, opa, agora sim, vou criar confusão. Aí quando o outro pega, isso é amplificado. A pessoa aumenta, né? Já tem o ditado, quem conta um conto, aumenta um ponto. Então ele já pega e fala assim, Fred, conheço Fred, 1, 2, 3, 4. Então quando ele ouve, ele já aumenta. Não, Beco, você não ouviu metade, você está ouvindo ela? Aí, Aí o Fred estava aqui e ficou aqui. Esse também. Eu vou ter comunhão? Não dá. Fred não tem comunhão, não. Quem nunca quebrou alianças? Quem aqui nunca quebrou alianças? Quem nunca aqui quebrou um pacto? Quem nunca aqui jurou que ia fazer uma coisa e foi infiel? Quem aqui nunca difamou? Quem aqui nunca tirou a boa fama de alguém? Todos nós, queridos. Todos nós. A esperança é nesse descendente. Amém? A esperança é esse maravilhoso descendente da mulher que vai, num fim, pisar definitivamente e destruir essa influência maléfica da serpente sobre nós. E hoje, o que nós temos que fazer? Recorrer a esse descendente. No versículo 21, fala que Deus pegou animais, porque estava lá Adão e Eva com figueiras, Deus pegou animais, em Gênesis 3, 21, matou um animal, matou aquele animal, porque Deus teve que pegar a pele. Não sei como que Deus fez. Deus pegou o pescocinho, pegou, cortou, fez ali uma roupa de pele. O animal era inocente, mas ele pegou, matou assim mesmo, pegou a pele e vestiu Adão, vestiu Eva. Ali, queridos, já tipificando a morte do Cordeiro, do nosso Salvador, morto, inocente, e queria cobrir as nossas mazelas, as nossas vergonhas. E é nessa a nossa esperança. Porque quando a gente vai se analisar à luz do Espírito Santo, nós percebemos que nós somos muitas vezes arautos da divisão. Nós somos aqueles que avançam com ela nas nossas mãos, que nós não impedimos quando ela chega, que nós não somos firmes quando estamos diante dela. Mas hoje, queridos, o que eu quero falar é que a boa notícia é que temos esperança em Cristo. Amém? Nós podemos ser lavados no sangue de Jesus. O Cordeiro morreu por nós. E o véu que separava já não separa mais. Amém? O véu que fazia separação foi rompido. Essa inimizade foi desfeita. Agora em Cristo podemos chegar a nos banhar desse sangue. Colossenses fala que na cruz o Senhor expôs todo principado e potestade ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ele triunfou na cruz e nós podemos triunfar em Cristo, debaixo da cruz, incluídos nele, debaixo desse mesmo Espírito do Senhor de humildade, de mansidão, perdendo a vida, entregando a vida, perdoando, deixando, entregando, tem ressentimento, vai, eu perdoo em nome de Jesus. A hora que nós entramos no mesmo Espírito de Cristo, nós nos conectamos, queridos, e somos lavados, somos perdoados, somos reconectados com o Pai, uns com os outros, para a glória de Jesus. Então o Senhor triunfou na cruz, já está profetizado lá desde Gênesis, e nós podemos entrar e mergulhar nisso. Ele levou sobre si nossas mazelas, erros, intenções, a nossa quebra de aliança com as nossas esposas, com nossos maridos, filhos, irmãos, nossos pastores, nossos pais. O Senhor levou isso. O Senhor Jesus morreu também por estes pecados todos.
de divisão, de rompimento. Então, o que eu queria convidar vocês é para que a gente faça se lavar no sangue do Cordeiro. Se lavar nessa maravilhosa e preciosa obra consumada do Senhor. Não tem outro caminho, queridos. Não tente achar que todas as nossas questões vão ser resolvidas só com conversa. Nós vamos triunfar na cruz. Como que se triunfa na cruz? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Bem? Pois ele, sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa que se devia aferrar. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte, morte de cruz. Esse espírito, que é o espírito da cruz, é o espírito que nos reconecta uns com os outros. Se nós quiser fazer valer a nossa conexão pelas verdades, isso é o certo, isso é errado, nunca teremos unidade. Nós nos reconectamos pelo sangue do Cordeiro. Não deixando a verdade de lado, obviamente não, mas falando a verdade em amor. Nos reconectamos uns com os outros pela obra consumada de Jesus. Amém? E para terminar, não sei que horas são, 1 hora falando. Eu fiquei muito feliz dessa palavra, porque eu me lembrei de João 17, que o irmão Bornelli que fala que quando ele se chega perto de João 17, ele tira o sapato e fala: estou pisando terra santa. É muita verdade, é muito santo se achegar naquela oração sacerdotal de Jesus. E eu fiquei realmente impressionado com o tema, porque Jesus, ele ora, e por 3 vezes, em João 17, 11, 21 e 22, ele fala: guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Aí depois no 21 ele fala: a fim de que todos sejam um. Aí depois em 22 ele fala: eu transmiti a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós o somos. Aí depois no 23 ele fala: para que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Senhor, querido, Jesus ficou orando por isso. Ele ficou orando: Pai, eu vou morrer agora. Ele está indo morrer, está indo para a cruz. Eu vou morrer, mas eu te peço, Deus, 2000 anos depois, a igreja lá em Niterói, aqueles irmãos, a cristandade, faça que eles sejam um, Senhor. Eles têm lutas, eles têm problemas, faz que eles sejam um. Nós somos a resposta de Jesus, queridos. Nós podemos responder hoje a oração do Senhor. Então, sejamos esses aí que vamos ser um para a glória de Jesus. Andar em unidade nos encherá de temor e de vidas santas, permitindo um ambiente de adoração e intercessão profundo e intenso, que nos moverá em missões, serviço e ministério. Amém? Um ambiente de unidade vai nos trazer coração santo em Deus. O Senhor vai, eu não sei, né, mas eu estou feliz aí também pelos últimos acontecimentos do meu time. E eu lembro aqui do Bruno Henrique, do outro patamar, né? Mas o Senhor, Ele vai levantar o sarrafo da nossa vida. Eu quero te alertar, porque o Senhor vai levantar o sarrafo para você entrar em outro patamar de vida de santidade. Aqueles pecadinhos de estimação que você tolerava, o Senhor vai subir isso e você vai, não, isso aqui mais não. Aquelas liberdades que você fazia, que não era nem pecado, não era pecado, estava beleza. Mas o Senhor vai levantar esse tarrafo e você vai ficar mais santo. Amém? Quero profetizar sobre a sua vida que Deus está levantando o sarrafo dessa congregação, para que a gente viva vidas santas de intensidade. E após o nosso sarrafo estar subindo, nossa vida sendo limpa, o Senhor vai derramar um fervor, intensidade,
corações intensos pela presença de Deus. Não, eu não quero só um pouquinho, eu não quero só de 15 dias, eu quero mais, eu quero orar mais, eu quero a presença de Deus. Ah, mas isso é religioso, eu quero nem saber que é religioso, eu quero a presença de Deus, eu quero orar mais, eu quero estar mais intenso com o Senhor. Isso vai acontecer, queridos. E à medida que você se conecta nisso, nesse fervor, a glória de Deus é transmitida diante dos seus olhos, e você não consegue ficar parado, infrutífero. Você vai começar a botar a mão, o Senhor vai te chamar, ó, agora você vai para a favela, agora você vai fazer um serviço, agora Deus vai colocar um desejo por outros países no seu coração, país A, B, C, você vai começar a orar por outras coisas que você nem imaginava, e Deus vai começar a te dar demandas, fala, está vendo aqueles enfermos, eu quero que você vá lá, eu quero que você visite coisas que você nunca fez, Ele vai começar a te dar palavras que você nunca ouviu, vai te enviar para lugares que você nunca imaginou que você seria, porque você vai estar cheio de intensidade e cheio de frutos para a glória de Jesus. Amém? Amém, queridos? Vamos crescer nisso. Tem outras coisas aqui, mas não vou passar. Tá bom, 1 hora. O Espírito Santo tem muito para nós, queridos. Tem muito para nós. Eu penso que toda vez que eu vejo uma quantidade de ataque que a gente sofre, eu percebo o tamanho do nosso potencial em Deus. Toda vez que eu vejo o quanto essa igreja recebe dardos inflamados, e não só essa igreja, mas é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo hoje dividido, né? Dividido. Por que esse corpo de Cristo está dividido? Ação das trevas. Mas o potencial que o Senhor tem, queridos, em nós é precioso. E o Senhor vai fazer. Nós estamos aí nesse processo de consagração. Nossos corações estão se alinhando com a vontade de Deus. Nós estamos orando então por unidade, por santidade, por fervor e por frutos. E vamos ver estas coisas para a glória de Jesus. Amém?